Olá, amigos. Salve Maria. A campanha da Fraternidade Ecumênica e Pro-LGBT de 2021, que foi protagonizada por Dom Moll e pela pastora Romy Benck, escandalizou o país. Eu a conheço há muitos anos, é uma pastora luterana, teóloga, de grande respeito. E eles pegaram a Bíblia e começaram a rasgar, e daqui a pouco a Bíblia foi queimada. Mas eu pensei, pô, isso aqui é um lugar bom. Desde esse episódio lamentável, passamos a investigar o material, as orientações e as palestras de cada nova campanha da Fraternidade, com o fim de mostrar os perigos decorrentes do esvaziamento espiritual da Quaresma na vida das nossas famílias. Eu respeito muitos bolsonaristas, nunca falei mal. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. No que se refere à edição deste ano, podemos dizer que as notícias não são nada animadoras. O texto base e os demais materiais da campanha são escandalosos do início ao fim. Acreditamos que a campanha deste ano conseguiu ser ainda mais polêmica do que a Ecumênica Pro-LGBT de 4 anos atrás. E qual foi o tema escolhido agora? Fraternidade e Ecologia Integral. A cúpula da CNBB e os seus aliados superaram todos os limites da heterodoxia com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, pois o texto evidencia o quanto eles desejam transformar a Santa Igreja Católica em uma ONG ambientalista e revolucionária. Ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza. A própria introdução já expõe a meta de priorizar o cuidado com o meio ambiente, ao afirmar que nesta quaresma somos chamados a fazer um caminho decidido de conversão ecológica e a vivenciar a ecologia integral. Nesta campanha, a Igreja deixou de ser vista como uma instituição fundada por Nosso Senhor, com o fim de salvar as almas. O propósito declarado no texto é a busca pela salvação da natureza. Por isso, os líderes da ecologia integral afirmam que a Igreja emerge como um agente de alcance global, capaz de fomentar uma consciência mundial em prol do compromisso com o meio ambiente. Neste sentido, é fácil entender como o fim da quaresma foi completamente subvertido. A própria quarta-feira de cinzas tem um rito especial, no qual o sacerdote impõe as cinzas na cabeça dos fiéis, como forma de nos convidar ao arrependimento e à conversão. As primeiras investidas contra a quaresma no Brasil só começaram na década de 1960, por meio da criação das primeiras campanhas da fraternidade. Os membros progressistas da CNBB foram impondo campanhas materialistas em todas as quaresmas, com o fim de afastar os fiéis do espírito de sacrifício que é tão próprio deste tempo. Neste sentido, algumas campanhas foram particularmente escandalosas, como as 5 campanhas ecumênicas e as 9 campanhas ecológicas. Uma vez que os bispos revolucionários nunca estiveram tão à vontade no Brasil, a atual edição promete ser a mais escandalosa da nossa história. A campanha da fraternidade deste ano foi assinada pelo cardeal Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB. A nossa orientação na arquidiocese é que a comunhão seja recebida na mão. Que a comunhão seja recebida na mão. Por Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente da CNBB. Sabemos da importância que é buscar a unidade entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Eu estou verdadeiramente escandalizado com a falta de formação ecumênica de muitos dos nossos membros de nossas comunidades. Uma insensibilidade para o sentido de que a palavra de Deus que é proclamada nas outras igrejas é a mesma que é proclamada aqui. E o Espírito está lá como está aqui. E por Dom Paulo Jackson, segundo vice-presidente da CNBB e arcebispo da venerável Sé de Olinda e Recife, uma sé que já foi ocupada pelo maior bispo brasileiro de todos os tempos, Dom Vital. Nas redes sociais da internet há inúmeros jovens, muito jovens até, e outros, sobretudo leigos iluminados, que se arvoram no papel de gurus e comunicadores de uma pretensa verdade.
Um quarto bispo deve ser citado pela sua relevância na atual campanha. É Dom Vicente Ferreira, ex-bispo auxiliar de Belo Horizonte, que foi promovido à Diocese de Livramento pelo Papa Francisco. Dom Vicente é presidente da Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração, sendo o maior promotor da religião ecologista entre os bispos brasileiros. O que significa isso? Temos que acabar com essa mentalidade de uma cultura que se impôs como totalmente verdadeira, única e necessária, que é europeia, eurocêntrica, branca, machista. Isso tem que acabar. Tenho a alegria de apresentar a você minha nova carta pastoral com o tema Ecologia Integral, um caminho de esperança e cuidado da casa comum. Nós temos que transgredir essa realidade e fazer uma verdadeira revolução. Pedro Casaldari, um homem em quem eu me inspiro no meu ministério episcopal. Neste ano, a cúpula da CNBB optou por abandonar completamente a doutrina da Igreja em prol de uma ideologia ecológica. Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus e nossa mãe, sumiu dos textos oficiais e não se fala em devoções marianas ou em ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Para piorar a situação, Nossa Senhora não foi somente esquecida, mas trocada pela divindade Mãe Terra, conhecida como Pachamama na América e Gaia na Europa. A Mãe Terra foi citada inúmeras vezes nos documentos da campanha da fraternidade, onde se chegou a pedir que se cessem os maus tratos e o extermínio da Mãe Terra, porque a Terra tem sangue e está sangrando. As multinacionais cortaram as veias da nossa Mãe Terra. O conceito de Mãe Terra é tão contrário à fé católica que o episódio de um austríaco lançando ídolos da Pachamama no Rio Tibre de Roma viralizou mundialmente. Como se não bastasse a introdução da Mãe Terra na campanha da fraternidade, informamos que o pecado venial e o pecado mortal não foram abordados pelo texto base. A cúpula da CNBB os substituiu pelo conceito do pecado ecológico, que seriam ações contra o meio ambiente que ocorreriam quando destrói-se de maneira irresponsável a natureza. Este pecado ecológico seria o pecado mais perigoso de nosso tempo, um pecado grave que danifica, faz mal e adoece. Por isso, a campanha da fraternidade nos convida a lutar contra o pecado ecológico. E como o pecado ecológico dominou as mentes progressistas, o sacramento da confissão, que nos reconcilia com Deus, foi substituído pelo apelo de nos reconciliarmos com o mundo. A necessidade de muita conversão. A palavra mais forte, talvez, do magistério do Papa Francisco é conversão. Conversão ecológica, conversão ecológica, conversão ecológica. Tu plantas uma roça, apenas planta e ajuda a cuidar, mas 80% quem faz é a terra. Então é muito generosa, como dizia Gandhi, a natureza pode suprir todas as nossas necessidades, menos a ganância. Isso é ecologia integral. É fácil constatar o absurdo desta nova religião ecológica que está sendo proposta pela cúpula da CNBB. Como consequência dos postulados apresentados na campanha deste ano, Deus seria o maior pecador ecológico de todos os tempos. Afinal, quem não se lembra que durante o grande dilúvio, enviado como punição aos pecados dos homens, uma quantidade incalculável de animais acabou perecendo, e que durante as pragas do Egito, Deus tornou o rio Nilo tão poluído que os peixes morreram e os egípcios ficaram com nojo de beber as águas, e que Nosso Senhor secou uma figueira que não tinha produzido fruto. Os responsáveis pela campanha tiveram uma abordagem tão infeliz que chegaram a equiparar a dignidade das plantas com a dos seres humanos, pedindo que reflitamos sobre as diferenças entre as várias formas de vida e como todas elas são importantes, isto é, que nenhuma é mais importante que a outra. Há passagens que parecem ter sido escritas por um hippie de humanas. Visitando as figuras rupestres, marcas de nossos povos ancestrais. Numa delas, somos chamados a ler que as plantas, por serem seres vivos e inteligentes, têm sido exemplo de solidariedade com o planeta Terra e os seus habitantes. Eu pedi que aqui trouxessem esta abóbora. Uma abóbora nos ombros parece ser mais eloquente
do que muitas cerimônias solenes. Olha, bobo, né? Fica difícil defender a CNBB quando ela fala em plantas inteligentes e que elas são um exemplo de solidariedade para todos nós. Como um leigo, poderia defender a existência de plantas inteligentes para se manter 100% em comunhão com a cúpula da CNBB. A doutrina da Igreja foi alvo de inúmeros ataques nesta campanha da fraternidade. Assim, por exemplo, a virtude teologal da esperança foi substituída por uma esperança ecológica, pois agora nós devemos manter acesa a chama da esperança em uma ecologia integral, capaz de enfrentar a crise socioambiental. O mês do Sagrado Coração de Jesus foi substituído pelo Junho Verde, que deve desenvolver um entendimento da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos. As lideranças indígenas foram promovidas em detrimento dos doutores da Igreja. Assim sendo, Santo Tomás foi preterido pelo xamã Yanomami Davi Copenaua. Segundo o xamã, os brancos falam que nós, Yanomami, não queremos desenvolvimento, simplesmente vamos contra o desenvolvimento que vocês, os brancos, querem empurrar para cima de nós. Já que o xamã é tão contra o desenvolvimento branco, devemos nos perguntar, será que ele preferiu viajar para os Estados Unidos com a tecnologia indígena das canoas e detrimento da tecnologia não indígena dos aviões? Eu sou pajé, então a gente cuida do universo para não cair outra vez. Essa aqui é a nossa mensagem. Por fim, entre as músicas recomendadas pela campanha deste ano, não figuraram o canto gregoriano ou os hinos marianos. Pelo contrário, é solicitado que vivamos o espírito da quaresma ao som dos sacratíssimos cantores Nando Reis, Emicida, Vanessa da Mata e Gilberto Gil. E calma que a tragédia ainda não terminou. Nosso Senhor não é mais citado como um caminho à verdade e à vida, mas como uma referência inspiradora de uma ecologia integral na vida de fé. A Santa Missa também foi instrumentalizada para atender a agenda ambiental. Neste sentido, a cúpula da CNBB solicitou a inclusão de intenções para a proteção da natureza e que após a homilia e a comunhão, os jovens sejam estimulados a ficar descalços, a caminhar no jardim, a cheirar as flores e a contemplar a grama. A campanha da fraternidade também esqueceu da doutrina católica que prega o combate à carne, ao mundo e ao demônio, e trouxe no seu lugar textos que criticam 3 grupos de forma tão enfática que só faltou nomeá-los como inimigos do meio ambiente. São os capitalistas, agricultores e os pecuaristas. O capitalismo, por exemplo, seria o culpado pelos danos ao meio ambiente porque ele seria baseado na exploração dos patrimônios naturais e na queima dos combustíveis fósseis, contribuindo para a degradação do solo, a poluição, a escassez de água e as mudanças climáticas. Um dos documentos chegou a sugerir que precisamos desenvolver alternativas anticapitalistas. Os agricultores e pecuaristas são apresentados como os causadores do efeito estufa, pois eles liberariam enormes quantidades de CO2 e metano na atmosfera. Após preparar o público para nutrir sentimentos negativos contra a agropecuária brasileira, a cúpula da CNBB esqueceu que esta atividade econômica está sustentando milhões de famílias pelo Brasil, ao mesmo tempo em que alimenta povos inteiros pelo mundo. Por isso, os responsáveis pelo texto lamentaram a prosperidade da nossa agricultura nos seguintes termos: infelizmente, amplia-se a produção agropecuária em grande escala para atender ao mercado consumidor global. A CNBB ainda recomendou um relatório de 40 páginas com o título "O agro não é tech, o agro não é pop e muito menos tudo", onde se afirma que o agro seria um setor que recebe muito e contribui pouco com o país. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na região Nordeste, lança hoje em São Luís um documentário sobre os conflitos agrários ocorridos nas diversas regiões do Maranhão. Nós temos, por exemplo, o grande desafio do agronegócio, né, que cada vez mais avança, principalmente a plantação de soja, né, grande parte também eucalipto. A determinação dos líderes da CNBB de indispor os católicos desavisados contra os agricultores é tão evidente que a campanha chegou a produzir uma história em quadrinhos que critica a agropecuária, na qual uma avó diz: "O que fazemos não chega nem perto do que as empresas grandes fazem", ao passo que a netinha responde: "Eu vi na televisão que uma empresa desmatou não sei quantos milhões de hectares para boi pastar".
Se a agricultura já foi alvo de uma postura nada fraterna da CNBB, a pecuária foi ainda mais hostilizada. Algumas passagens da campanha flertaram com o veganismo, por exemplo, quando se afirmou que a conversão ecológica devia incluir a revisão do consumo excessivo de carne. E o documento da campanha, que foi apresentado por Dom Vicente Ferreira, chegou a se perguntar o seguinte: se somos irmãos e irmãs de todas as criaturas, por que não repensar o consumo de carne? Hoje é dia de Feira Livre, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Por isso, a nossa recomendação é que você ignore as sugestões da turma de Dom Vicente e que siga a mesma voz que São Pedro ouviu em Atos 10. Levanta-te, Pedro, mata e come. Por fim, a cúpula da CNBB atacou os católicos praticantes, ou seja, eles pregaram contra você. Para os líderes da campanha, qualquer pessoa que negue toda a agenda globalista e ambiental estaria gerando confusão e dúvida entre as pessoas, dificultando a conversão ecológica. E como uma das iniciativas propostas, a CNBB sugeriu que a sua militância rejeitasse as fake news sobre a campanha e que se manifestasse claramente contra a divulgação das pretensas notícias falsas. A campanha é tão absurda que eles mesmos confessam que não se pode esperar dos padres da igreja uma preocupação ecológica tal qual a que temos hoje. Mas quem precisa dos padres da igreja quando se pode contar com os influenciadores digitais? Oi, povo católico, estamos de volta no Santuário Nacional de Aparecida, graças a Deus. Dessa vez por uma convocação muito especial. A CNBB convocou os missionários digitais, que é o nome bonito que eles deram para influencers, blogueiros, vlogueiros, youtubers e afins. E a gente vai se reunir aqui com a CNBB. Vamos ver no que isso vai dar. No primeiro Encontro Nacional de Missionários Digitais, promovido no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no dia 13 de julho pela CNBB, atualmente presidida por Dom Jaime Spengler. Santa Carona, Allan Carrion, Pensar Catequese, o Mitchell, o catequista também esteve lá presente, teve muitos outros, o Mateus, que é da Cola de Deus, né, que criou os igrejeiros. Depois de toda a confraternização feita no ano passado entre a CNBB e alguns ingênuos influenciadores digitais, a conta começou a chegar. Os líderes da campanha da fraternidade esperam o engajamento dos influenciadores digitais católicos na causa da ecologia integral à luz da fé. E por último, como não poderia faltar, a cúpula da CNBB voltou a pedir o seu dinheiro por meio da coleta da solidariedade do Domingo de Ramos. O cartaz da campanha, sempre pobre em símbolos religiosos, nunca esquece de estampar a data da coleta, que neste ano será no dia 13 de abril. Em seu texto base, a CNBB explicou que 40% da coleta deve ser enviada para ela, enquanto os outros 60% ficarão em poder da diocese. Como a arrecadação deve ser promovida a qualquer custo, a neta e a avó da Historinha em Quadrinho também comentam sobre a necessidade de contribuir com a coleta e de ajudar a levantar mais dinheiro para a CNBB. Não é lindo? E até aqui fica difícil defender a cúpula da CNBB, pois já investigamos o destino dos recursos de uma das campanhas e descobrimos que parte das doações foram destinadas para fins totalmente questionáveis. A cidade não para, a cidade só crescer, de cima sobe, o de baixo desce. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu. Todo amor é sagrado. Gente, precisa que todo mundo fique de pé, porque vamos falar do mosquito da malária. Portanto, todo mundo agora mosquitinho, hein? Que voa, vai, porque somos determinantes nesse processo. Vamos de pé, vai! E vai, Mandrake! Assim sendo, temos dois grandes problemas. Um problema de fé e um problema de arrecadação de recursos para fins questionáveis. Como podemos reagir ao duplo problema? Em primeiro lugar, convocamos todos os leigos católicos do país a não entregarem seus recursos na coleta da missa do Domingo de Ramos no dia 13 de abril. Defenda a fé e diga não a esta campanha da fraternidade. Como substituto, recomendamos que doe diretamente um valor extra para quem precisa ou para um sacerdote tradicional. Em segundo lugar, gostaria de propor uma ação que poderia te ajudar tanto espiritualmente que seria capaz de deixar a cúpula da CNBB ainda mais irritada do que ver os cofres da sua coleta de ramos
tornamos completamente vazios. A proposta é que você busque se informar sobre a existência da missa tradicional mais próxima de sua casa. Os progressistas perseguem tanto a ideia de uma paróquia tradicional justamente porque ela é o antídoto contra todos os desmandos ecumênicos, materialistas, globalistas e pseudoecológicos. Em terceiro lugar, peço que reflita sobre como a atual crise da Igreja é mais uma evidência da sua origem divina. Nosso Senhor previu que a sua Santa Igreja Católica passaria por grandes turbulências e apostasias. Ele mesmo disse que quando vier o fim dos tempos, levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão muitos, e que, multiplicando-se a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Então, Nosso Senhor ofereceu a solução para todos os católicos que tiverem que passar por tempos difíceis como o atual, mas que persevera até o fim, esse será salvo. Apesar dos maus pastores, não abandone nunca a barca de Pedro. Em hipótese alguma deixe a verdadeira religião. Muito pelo contrário, pedimos que você reze, ofereça sacrifícios e lute para que a Santa Igreja Católica volte a reluzir em todo o Brasil. Por fim, pedimos que espalhe essa mensagem para o maior número de pessoas, para que elas saibam o que está acontecendo nesta quaresma. Contamos com você e que viva Cristo Rei!